Esse versículo, ele tem, eu creio que é um dos versículos mais conhecidos que existem na Bíblia, né? Um dos mais falados. E ele também, ele faz parte de uma categoria de versículo que está sendo mal usado. Por quê? Existe uma onda nova que entende que quando você está falando entrega o teu caminho ao Senhor, falando de entrega, né, do verbo entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, mas ele fará, tem a ver com a ideia de que Deus, você faz o plano, você define o seu caminho, e aí você entrega para Deus, dá o aval. E aí Deus abençoa, certo? Aí ele assina. Sabe aquele contrato com letras miúdas que o vendedor entrega para você, mas ele não quer que você leia, só que você assine? É mais ou menos isso que muitas vezes a gente quer fazer com Deus. A gente quer fazer um plano, a gente quer direcionar nossa vida para certos caminhos, para certos destinos, mas a gente só quer a bênção de Deus. A gente só quer que Ele assina aí e me dá a bênção para que eu consiga alcançar o objetivo. E eu fiz questão de ouvir, inclusive, algumas pregações de pastores coach que estão na moda, e realmente isso é usado. A ideia é que você traça o seu cronograma, você define suas metas, né? Hoje em dia se fala muito em metas, né? Você reorganiza o seu mindset, né? Para ser uma palavrinha bem moderninha, e aí você vai num culto ou numa oração mesmo na sua casa e você pede a bênção de Deus. E independente do seu plano, Ele abençoa e você será bem-sucedido. Essa teologia, ela é tão fraca que ela não precisa nem da Bíblia para desmentir ela. A própria realidade, só a realidade já prova que não funciona. Se você tentar fazer isso, você vai ver que não funciona. Não precisa nem da Bíblia, só a própria realidade nua e crua da nossa vida prova que ela não funciona. Aliás, toda heresia, a própria realidade já dá conta de provar que é uma heresia, que não funciona, né? Não precisa nem da Bíblia. A Bíblia é, como se fala, revelação especial, né? Ela revela especialmente para você que aquilo não vai funcionar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai para Provérbios. Vamos lá. Seu Clóvis está a postos? Cadê seu Clóvis? Está a postos para a leitura. Gosto de usar seu Clóvis. Uma vez por ano, né, seu Clóvis? Só que eu falo. Eu aprontei aqui e coloquei nos slides na versão linguagem de hoje, que é duvidosa. Mas justamente para mostrar para vocês as diferenças entre versões. A maioria aqui de vocês usa a NVI, certo? Alguns aqui, como o Rafa, que é mais antigão, né, mais conservador, usa a revista e atualizada. E eu vou pedir para o Rafa ajudar a gente também. Quem tiver a revista atualizada também, ajuda a gente com as versões. Por que eu usei a linguagem de hoje? A linguagem de hoje tem uma coisa interessante. Ela ajuda a gente entender textos complexos, porque ela é muito simples, ela simplifica muito o texto. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que ela pega versículos perigosos. Versículos perigosos não é um bom adjetivo para a Bíblia, mas versículos obscuros e deixa pior ainda. A gente vai ver isso hoje. Deixa pior. Então, as versões mais trabalhadas, a Almeida, a nova versão internacional, tem a nova versão, tem a Almeida atualizada agora, tem a nova versão transformadora, que é muito boa também. Então, elas são melhores. Mas, tanto a linguagem de hoje quanto a que o Binho usa, que é a Viva, né, Binho, a versão Viva, elas têm essa coisa boa de ser simples para entender e, ao mesmo tempo, alguns versículos ficam mais perigosos do que já são para gerar heresias. Então, vamos lá, vamos para Provérbios. O seu Clóvis vai falar, vai ler aqui o texto. Você consegue ler, seu Clóvis? Tranquilo? Vamos lá, seu Clóvis. As pessoas podem fazer seus planos, porém,
É o Senhor Deus quem dá a última palavra. Muito bem. Esse texto de Provérbios de 1 a 9, ele faz uma espécie de uma exposição do Salmo 37, lá que a gente acabou de ler, do versículo entrega o teu caminho ao Senhor. E eu fiquei muito contente de, pela primeira vez, conseguir pegar um bloco de provérbios e ver que existe um sentido no bloco. Porque normalmente a gente pega provérbios como um ensino único, né? Você pega um provérbio, um versículo e pega aquele ensino e acabou. E aí o próximo é meio doido ler provérbios, porque cada versículo parece que é um ensino diferente. Você fala, calma, cara, eu quero aprender aquele primeiro e ele já está indo para o outro. Mas esses 9 versículos, inclusive, eles se completam, eles se fecham. Né? A gente vai ver que o versículo 9 é parecidíssimo com o 1. É como se ele fechasse uma moldura. Então, aqui eu quero destacar o que está em amarelo aí. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Aqui a heresia dos coaches já cai por terra. Certo? Como é que está na NVI? Pode ler, qualquer um. Qualquer um. Ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Vocês perceberam como é mais complicado de entender? Ao Senhor a resposta da língua. Olha como é simples aqui na linguagem de hoje. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Bom, o que ele está falando aqui? Eu posso fazer meu plano. O que é o plano? O plano no Brasil, para o brasileiro, a gente é meio fraco de planejamento no Brasil. Mas toda vez que você pensa em fazer algo, quando você pensa em, por exemplo, eu e a Ju com viagem, nós somos uma negação para planejamento. No final a gente viaja por instinto. Né? Planejamento, eu tenho uns amigos que planejam, assim, um ano, terminou a viagem do ano, já planeja a próxima e tal. Eu e a Ju, a gente é bem brasileiro mesmo. Faz as malas. Mas, de qualquer forma, isso é um planejamento. Decidir viajar é um planejamento. Por mais tosco que seja, esse planejamento é um planejamento. E o plano, na verdade, é aquilo que define sua vida. A forma como você está vivendo dia a dia é a maneira como você tem construído o seu plano, o seu caminho e tudo mais. E aqui ele fala que a gente faz, é do homem fazer os planos, é com a gente mesmo, a responsabilidade humana, mas quem dá a última palavra é Deus. Quer dizer que tudo que você conseguir fazer, do que você planejar, você só conseguiu fazer coisas boas ou ruins, porque Deus permitiu, porque Deus deu a última palavra, porque Ele é soberano. Nada escapou da vontade e da soberania de Deus. Nada. E aí, Salomão deixa a coisa mais complicada, porque ele não está falando os fiéis podem fazer seus planos, que Deus dá a última palavra. Ele está falando as pessoas, todas as pessoas podem fazer seus planos. E quem dá a última palavra sobre todos esses planos de todas essas pessoas é Deus. Não é coisa só do povo de Deus. Não é coisa só da igreja. Não. É geral. Nada escapa da soberania de Deus. Nada. Aqui a coisa já ficou tensa, né? Eu sei que as cabecinhas estão fervilhando. Vamos lá, seu Clóvis. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Muito bem. Aqui, a heresia do coach vai caindo mais ainda. Por quê? Qual que é o maior perigo dessa heresia de achar que você pode fazer um plano do jeito que você quiser, você pega a bênção de Deus e Ele realiza? A maior heresia é você achar que Deus não tem personalidade. Que Deus é uma energia impessoal que te abençoa se você tiver fé nessa energia, independente daquilo que você quiser fazer na sua vida. Não. O que o texto está falando aqui é que o Senhor julga
Ele vê o seu plano, ele julga e ele vai no fundo do seu coração para entender o que você está querendo com aquele plano, com aquele caminho que você está querendo tomar para a sua vida. Ele tem personalidade. Aliás, as 3 pessoas da Trindade têm personalidade. Tem coisa que eles gostam, tem coisa que eles não gostam. E mais do que gostar ou não gostar, eles julgam as nossas intenções. Então não tem essa de relativizar, que você pode tomar qualquer um caminho na sua vida que Deus vai abençoar. Não. Tem coisa que ele gosta e tem coisa que ele não gosta. Tudo bem até aqui? Eu queria que alguém lesse na NVI. Todos os caminhos do homem lhes parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Isso. Esse aí ficou bem fácil também na NVI, né? Todos os caminhos parecem puros. Quer dizer, a gente tem um problema, vocês sabem que a gente tem um problema, que o nosso ego faz a gente entender que o nosso ponto de vista é o certo. De que a maneira como a gente enxerga o mundo e como a gente enxerga as coisas, os grupos, as pessoas, é o certo. Essa é a maior falácia do ser humano. É essa coisa de você achar que a maneira como você enxerga o mundo não é só a sua maneira de enxergar o mundo. É o jeito certo. A Bíblia vem falar para nós que não tem isso. O ser humano não sabe fazer esse tipo de avaliação. Quem faz essa avaliação com precisão é Deus. É Ele que acerta para saber o que é certo e o que é errado. E Ele julga da maneira correta. Vamos mais para frente. Esse aqui, olha como ficou bonito. Perfeito, né? Se eu fosse um coach, eu usaria no início de todas as minhas palestras. Peça a Deus que Ele abençoe os seus planos e eles vão dar certo. Olha o perigo de você pegar um texto isolado, um versículo isolado da Bíblia e aplicar ele na sua vida ou na sua cosmovisão. Peça a Deus que Ele abençoe seus planos e eles vão dar certo, não importa o plano. Estou pensando em traficar aí. Meu bairro tem muito contato com traficantes e tal. Mas eu iniciar um projeto de tráfico, porque dá mais dinheiro que design gráfico. Aí eu peço para que Deus abençoe esses planos. Entendeu? E se eu pedir com fé, aí alguém pega esse pedaço que eu falei, né? Corta e põe na internet, né? Se eu pedir com fé, Ele abençoa. Né? É assim, a ideia é essa. Se você vê como a ideia, a teologia é fraca quando você põe coisas extremas. Um pedófilo. Imagina esse versículo na boca de um pedófilo. Quais são os planos de um pedófilo em plena atividade? Mas então, o que é que esse versículo está falando? O que é que o sábio Salomão está falando nesse versículo? Vamos ler na NVI, que ficou muito melhor. Muito melhor. Pode ler. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Perceberam o verbo? Perceberam a diferença do verbo? Consagre ao Senhor. Quando você consagra ao Senhor, você põe no fogo, para ser bem pentecostal. Você põe o seu plano diante de Deus e fala assim: Deus, torne isso sagrado. Como é que Deus torna isso sagrado? Ele tira tudo que é errado desse seu plano. Ele edita o seu plano. Se o plano tiver tudo errado, e aí não é nem questão de estar errado, é de questão de estar fora da vontade de Deus, nada funciona no plano. Se os itens do seu plano estiverem fora da vontade de Deus, e você entregar esse plano para Deus, e você realmente consagrar esse plano a Deus, e você falar para Deus assim: Deus,
faz o que o Senhor quiser com esses meus planos. Eu quero ir para a faculdade. Eu quero fazer pós-doutorado. Eu quero fazer isso. Eu quero arrumar um novo emprego. Eu quero casar com aquela mulher ali. Né, Rafa? Se Deus falar que não é, se não for da vontade de Deus, e você realmente consagrou, Ele remove. Ele tira. Aí você fica pensando assim, mas então quer dizer que o pensamento de pecador, mas quer dizer então que se eu não consagrar, aí dá certo? Não, também. Porque nada escapa da soberania de Deus. Nada escapa da soberania de Deus. Tá tranquilo até agora? Tá? Então agora vamos piorar. Eu queria pular esses 2 versículos. Eu queria. Normalmente pulam esses 2 versículos. Mas eu não pulei. Então vamos lá. Clóvis. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Muito bem. Esse versículo é interessante porque ele está mais complexo na NVI. Mais ainda. Alguém lê, por favor, para mim. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Jesus. Continue. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Pois é, esses 2 versículos, eles são tão cabeludos que eles são usados, inclusive, para ensinar na teologia predestinação dupla. E depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente conversa no privado. Não vamos conversar isso agora, tá? Isso eu passo, mas eu encaro uma boa conversa e gosto de falar sobre essas coisas, mas no privado. O que acontece aqui que eu achei fantástico desse pedaço do texto? A impressão que eu tenho é que alguém estava ouvindo o sábio falar. Você imagina que alguém está ouvindo o sábio falar e o sábio fala assim: as pessoas, todas as pessoas podem fazer seus planos, mas é Deus quem dá a última palavra. E Deus julga as intenções e tal. Aí essa pessoa muito sagaz pensou assim, se tem alguém aqui, parabéns. Ela pensou assim, quer dizer que aquele cara maldoso, terrível, violento, corrupto, que fez um plano mau e realizou o plano e foi bem sucedido no seu plano mau, teve a permissão de Deus? Yes. Essa pessoa, esse discurso, essa indagação velada que tem aqui no texto, é a indagação que Salomão, em sua sabedoria, faz para complicar a coisa, para tornar o texto mais complexo. Eu gosto muito de Provérbios e Eclesiastes, porque são 2 livros que não fogem da briga. Eles não fogem da Bíblia, não tem negação em Provérbios e Eclesiastes. É trash. Quando é trash mesmo. Quando é pesado mesmo. Vamos falar a verdade. E aqui tem essa indagação. Salomão, você está me falando que todas as pessoas, você está me falando que esses ditadores terríveis que passavam pelo mundo fizeram seus planos e foram bem-sucedidos e não escaparam da soberania de Deus? Yes. É isso que eu estou falando. Percebe que uma coisa complica? Essa é a teologia que ninguém quer aceitar hoje em dia. A ideia é que Deus é só bonzinho e que tudo que é do bem está em Deus. E que essas coisas que são do mal são coisas que escaparam de Deus. Escaparam. São livres para fazer maldade. Mas não é assim que funciona.
Só que tem uma coisa mais complexa ainda nesse texto, no versículo 5. O Senhor, eles foram feitos para esse fim. Esses planos deram certo porque Deus permitiu, porque Ele queria esse fim. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Deus, que tem personalidade, detesta essas pessoas orgulhosas. E elas não escaparão do castigo. Quer dizer que a gente não pode jogar nas costas de Deus a responsabilidade sobre esses planos que essas pessoas fizeram e realizaram. Não, a gente não pode. Essas pessoas têm responsabilidade sobre esses planos ruins que eles fizeram e sobre a realização deles também. As duas coisas são verdade. Deus é soberano, foi Ele que permitiu e nós somos culpados pelas coisas ruins que nós fizemos. Sim, nós somos culpados. Não queira jogar Deus no banco dos réus. Não, é você que está no banco dos réus. Quando você planejou uma safadeza e concretizou, se você concretizou, aquela safadeza não escapou da soberania de Deus e a culpa é sua. E a culpa é minha. Se a gente anular isso, a gente anula inclusive Cristo. Se a gente anular isso, essa responsabilidade. Vamos continuar. Difícil, né? Vamos lá, seu Clóvis. Quem é bom e fiel, recebe o perdão do seu pecado. E quem teme o Senhor escapa do mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Olha que bacana. Aqui Salomão apresenta a outra face da moeda. Ele apresentou aquela face tenebrosa da moeda, de que os planos dos maus que são realizados não escapam da soberania de Deus. E aqui ele apresenta o outro lado da moeda. Mas olha só, quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. E essa frase é fantástica. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz. Aqui o que o texto deixa muito claro é o seguinte. Aliás, antes de falar, eu quero que alguém leia na NVI. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Muito bem, tá bem tranquilo, né? De uma versão para outra. Mas olha que interessante, gente, o significado da entrega. A gente está falando sobre o verbo entregar. O significado da entrega, então, diante do ensino da soberania de Deus, é o seguinte: você faz seus planos. Se esses planos estiverem em sintonia com a vontade de Deus, eles são agradáveis a Deus. Então, na verdade, a gente não muda as coisas. Ou a gente está em sintonia com Deus, ou a gente não está em sintonia com Deus. Ou a gente agrada a Deus com os nossos planos, ou a gente desagrada a Deus com os nossos planos, com os caminhos que a gente quer tomar na nossa vida. A entrega perfeita é a entrega de alguém que fala assim: eu quero fazer a sua vontade. Vê se aí na minha lista de planos tem alguma coisa que desagrada ao Senhor e tira. Isso é entrega. Isso é entrega real, segundo a palavra de Deus. Vamos para o 8, que aí a coisa fica um pouco mais leve. O 8 dá a impressão que ele esquadrinha o coração de quem está com seus planos e vê que a maioria de nós, na verdade, só se preocupa com ter ou não ter as coisas, com enriquecer ou não enriquecer. E esse versículo lembra muito aquelas palavras de Jesus: olhai os lírios do campo. Né? Vamos lá, seu Clóvis.
É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Olha só. Dá a impressão que ele está conversando com alguém. Ele fala, olha, eu sei que nos seus planos aí, que é coisa de ser humaninho mesmo, nos seus planos o que mais tem é preocupação com coisa material. Não deveria, mas o que mais tem é preocupação com coisas. Com dinheiro, com carro. Então, olha, lição da Bíblia para você. Lição do homem mais sábio do mundo. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Fica a dica para nós na escrita dos planos, na intenção daquilo que a gente coloca para a nossa vida, para o futuro, para o nosso futuro. Esse é o ensino que está pela Bíblia toda, né? Inclusive Jesus deixa isso muito claro. E a gente insiste em gostar muito das coisas. A gente pensa que a gente é avaliado, que a nossa identidade é construída de acordo com aquilo que a gente tem ou não tem. E para terminar, vamos lá, seu Clóvis. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Olha que interessante. De novo, aqui ele fecha o texto. Ele repete o versículo 1, o provérbio 1, mas com uma outra roupagem e fica mais bonito, mais interessante ainda. O homem planeja. Você planeja, eu planejo, nós planejamos. E nós vamos continuar fazendo isso, é nosso papel mesmo. Não pense você que vai vir um e-mail com o planejamento de Deus do céu da sua vida. Não vem. É você que planeja a sua vida. Mas o Senhor determina os seus passos. E, de novo, ele está falando não só para fiéis. Ele está falando para todas as pessoas de todas as épocas. O homem planeja, mas sou eu quem determina. Certo? Bom, até aqui, eu acho que a gente conseguiu entender melhor esse versículo, né? Não sei se do jeito que a gente gostaria, com a liberdade de interação que a gente gostaria na vida, mas tudo isso que a gente falou está resumido dentro desse versículo. Entrega, consagra o teu caminho, Senhor. Entrega para Ele e fala assim, olha, eu tenho essas vontades. Eu tenho essas intenções para a minha vida. Eu quero fazer essas coisas. Eu quero ainda fazer essas coisas na minha vida. Vamos ver se dá tempo? Entrega. Só que você tem que ter consciência que Deus é soberano. E aquilo que tiver em sintonia com a vontade dele para a sua vida e para a vida de todas as pessoas que a sua vida influencia, e isso faz parte de uma logística divina que a gente nunca vai entender porque é complexa demais, aí sim os seus planos estarão de acordo com a vontade de Deus. E tem mais a ver com o nosso sentimento diante da entrega, do que com aquilo que vai acontecer ou não. Porque você faz os seus planos, mas diante de um texto desse, você entende que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu posso morrer amanhã, mas meu plano é ver meus netos. E se eu morrer amanhã, não escapou da soberania de Deus. Vocês percebem como a vida do cristão é uma vida de constante entrega? Todo dia do cristão é uma vida de entrega. Olha, eu vou para lá, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero ir para os States, eu quero fazer isso. Mas quem determina é o soberano. E aí, eu gostaria de fazer uma parte aqui para a gente ser um pouco mais prático. Porque assim, se você está comigo, se você está prestando atenção no que eu estou falando,
A pergunta que vem na sua mente é a seguinte: como, Lucas, pelo amor de Deus, como é que a gente vive essa entrega? Como é que é a dinâmica dessa vida de entrega? E eu fiz questão de preparar essa parte, porque assim, na vida cristã a gente ouve a vida inteira pessoas falando assim: então, eu estou com vontade de fazer isso, aquilo, mas aí eu orei. Eu entreguei para Deus isso. E agora eu estou esperando. Está esperando um e-mail. Está esperando um WhatsApp. E a verdade é que muitas vezes na vida do cristão há uma trava nesse momento. A pessoa fica pausada, esperando o e-mail. E o e-mail não chega. Nunca vem esse e-mail. Não, é para lá mesmo, pode fazer a faculdade. Não, é para lá, pode mudar de cidade. Você fica travado. Não é assim? Não existe isso na vida do cristão? Você queria que Deus descesse igual desceu para Zacarias. Não importa, você podia ficar até mudo. Igual Zacarias ficou. Mas você queria que ele descesse e falasse: olha, assim, vai ser desse jeito, desse jeito. Mas ele não desce. Já desceu, né, gente? Esse é o ponto que eu gostaria de deixar aqui. Como que é a dinâmica da vida do cristão? Você planeja, certo? É a gente que planeja a vida. É a gente. Mas é aqui que a gente erra. Porque o planejamento do cristão, ele deve ser um planejamento baseado no e-mail que a gente já recebeu. E o e-mail é a palavra de Deus. Olha só o versículo de Jesus que resume o e-mail. Ponham em primeiro lugar, vocês que são meus seguidores, vocês que são discípulos de Cristo Jesus, ponham em primeiro lugar na sua vida, no seu caminho, nos seus planos, nas suas metas, no seu mindset, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele dará todas as outras coisas. Ai, que bonito, ficou até prosperidade. Aí você já pensa nas outras coisas. O ser humano não presta. Aí já pensa em todas as outras. Todas essas coisas que eu quero. Mas você esqueceu a primeira parte. Ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Aí você vai falar assim, uma pessoa chata como eu sou vai perguntar assim: Lucas, mas o que é o reino de Deus? Muito subjetivo, Lucas. Muito vago isso aí, muito abstrato, o reino de Deus. Como é que eu ponho o reino de Deus? Cadê o reino? Cadê o palácio? Tá. Qual é a expressão? Vamos fazer um funil, então. Vamos fazer um funil. Reino de Deus, abstrato, subjetivo, difícil de entender. Tá, vamos afunilar. Qual que é a expressão do reino de Deus na Terra hoje? Sua palavra. Quem é o reino de Deus na Terra hoje? A igreja, meu Deus do céu. Você falou baixinho? Boa aluna tímida, né? A expressão do reino de Deus temporal, concreto e objetivo é a igreja de Cristo. Universal do reino de Deus. Não a do Edir Macedo. A igreja de Cristo, de todos os cristãos. Ela é a expressão do reino de Deus. Então ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus que se torna objetivo e concreto na igreja de Cristo. Aí você já começa a pensar assim: caramba, não tem nada na minha lista de planos que envolve igreja. Todos os itens da lista dos meus planos envolvem o meu umbigo. Mas não envolve igreja. E é por isso que hoje em dia, na maioria das igrejas, a gente precisa pagar para o pastor de criança, o pastor de adolescente, o pastor de jovem, o pastor do louvor, o pastor administrativo, o pastor disso, o pastor daquilo.
Porque as pessoas não estão fazendo os planos segundo esse meio aqui. Vocês percebem? As pessoas vêm para a igreja para receber. E não entendem que nessa etapa do plano, o e-mail já foi recebido. E o plano, segundo a vontade de Deus, o plano na sintonia de Deus, deveria colocar como prioridade o reino de Deus, a igreja de Cristo, a igreja local. A igreja local. Porque a igreja de Cristo ainda é vago. É bem subjetivo. A igreja de Cristo. Sabe qual é a igreja de Cristo na sua vida? A igreja local e a sua família. Esse é o fim do funil. A sua igreja local e a sua família. Ponha em primeiro lugar no seu plano, no seu mindset, o reino de Deus, a igreja de Cristo, a igreja local e a sua família. A igreja presbiteriana flamboyante. Ou se você é de outra igreja, outra igreja. Se assim fosse, você não ia ficar tão perdido com os seus planos. E se assim fosse, as demais coisas seriam acrescentadas. Porque você entregou. Você não entregou os seus planinhos da sua vida, do que você quer, da sua vida. Você se entregou ao reino de Deus. A igreja de Cristo, a igreja local e a sua família. Isso é entrega. Aí, você entrega. Como que você entrega? Orando. A entrega é a parte mais fácil. O problema é que a gente erra no planejamento. Mas se você fez esse planejamento e entrega, aí você faz o quê? Você vive. E para com esse negócio de esperar o e-mail. Você vive. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vive. Não tem como saber se é para lá ou se é para cá. Você vive. Não fique esperando e-mail, não. Tá? Não se trave nisso. Tem um exemplo fantástico em Atos, que Paulo faz oração, claro, Paulo já é um apóstolo, e ele põe na cabeça dele planos que a expansão da igreja, por meio dele, vai acontecer pelo Oriente. E sabe o que ele faz? Ele vai para o Oriente. Ele fez um plano, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, a igreja de Cristo, o trabalho dele como apóstolo, ele entrega e ele vai para o Oriente. Sabe para onde Deus queria que a igreja se expandisse? O Ocidente. E para onde Paulo foi? O Ocidente, meu Deus do céu. Porque Deus é soberano. Deus fez o que fez lá com a vida de Paulo e ele foi para o Ocidente. Jonas queria que o povo de Nínive se estrumbicasse. E o que aconteceu com o povo de Nínive? Se arrependeu. E Jonas ficou bravo. Então, você planeja, segundo o e-mail que já foi dado, você entrega, porque é interessante, olha esse exemplo de Paulo, fantástico. Tem alguma coisa ruim no plano de Paulo em evangelizar o Oriente? Tem pecado nisso? Tem maldade nisso? Não. É um plano dele. Quer dizer que mesmo o nosso plano, sendo focado no reino de Deus, focado na igreja de Cristo, pode ser que Deus não queira. Tem gente que fala, não, eu estou com um plano aí, um projeto, de ser presbítero. É nobre. É nobre. Se não for da vontade de Deus, você não vai ser presbítero. Pô, mas tem alguma coisa errada em ser presbítero? Eu estou querendo ser.
Líder na igreja, se não for para você, meu amigo, você vai fazer outras coisas no reino de Deus. Então quer dizer que mesmo dentro do reino de Deus, não é certo que aquilo que você planeja vai acontecer. Deu para entender, né? O processo, a dinâmica. Ninguém vai mais ficar esperando um e-mail, um anjo, né? Um som, né? Um vídeo no YouTube, né? Ninguém vai mais ficar esperando isso, porque já temos 66 livros. E já temos o que é mais importante aqui: a entrega suprema. Nós já temos. Já foi consumado. Para ser Paulo cristocêntrico. Sem miséria. Entendeu? A entrega suprema nos mostra como agir, como viver a vida. E é por causa dessa entrega suprema que você coloca o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu poderia separar diversos textos de Jesus, do Novo Testamento, sobre a entrega suprema. Mas eu fiz questão de separar, para terminar, um texto que, para mim, expõe toda a divindade de Jesus e, ao mesmo tempo, toda a humanidade de Jesus. E que tem a ver com planos, tem a ver com caminhos. Olha que coisa linda. Seu Clóvis, por favor. Disse-lhes Jesus então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha que coisa fantástica. Olha que exemplo de entrega. Você já imaginaram, você já refletiu sobre esse texto? Deus, Filho, terceira pessoa da Trindade, extremamente triste, extremamente oprimido, uma tristeza mortal, ele se ajoelha debaixo de algumas ervas e diz: Deus, desculpa eu mudar as palavras, mas é para vocês entenderem. Eu sei que a gente planejou. Eu sei que o plano é esse. Eu vim aqui para isso. Mas, se possível, tem outro jeito? Tem outro caminho? Que eu não vá para a cruz? E parece herege isso que eu estou falando, mas é justamente isso que o texto coloca. Não existe nenhuma vontade de Jesus de mudar o plano, de ferir a soberania de Deus. Mesmo ele sendo Deus, não existe. Mas mesmo assim, em sua humanidade, ele pede: se possível, passe de mim esse cara. Esse é o modelo de entrega. E é interessante porque às vezes a gente pode fazer um plano para a nossa vida e Deus pode, por exemplo, nos dar uma enfermidade. E aí você pensa assim: se possível, passa de mim esse cara. Mas às vezes faz parte da sua jornada dentro da soberania de Deus. E se faz parte da sua jornada dentro da soberania de Deus, é o melhor para a sua vida. É difícil entender isso, é difícil aceitar isso, mas isso foi exatamente o que Jesus fez. É por esse caminho, esse é o meu caminho, esse é o plano que o Senhor tem para mim. Eu tenho minha vontade e eu estou dizendo: se possível, passe de mim.
mas a soberania de Deus está acima de tudo e de todos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Eu lhe agradeço por essa igreja, Senhor, que é a expressão do Teu reino, uma expressão pequenininha do Teu reino, Senhor, mas é a expressão do Teu reino. Senhor, eu lhe peço que essa palavra possa ter tocado no coração de cada um aqui e sabemos da Sua soberania e somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos deu toda a orientação que nós precisamos para planejar a nossa vida de acordo com a Sua vontade. Ensina-nos, Senhor, oriente-nos dia a dia a viver uma vida de entrega, a viver uma vida que crê que o que o Senhor definir para a nossa vida é o melhor para as nossas vidas. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.